Me diga aqui com bastante sinceridade se você se sente vivo. Se você se sente realmente vivo fazendo aquilo que você faz nesse momento. Esse é o tema do nosso episódio e a ideia aqui é a gente refletir sobre realmente se sentir vivo. E pode parecer estranho, você deve estar pensando, porque esse cara fala sobre marcas pessoais, sobre personal branding, sobre carreira, e ele está falando sobre se sentir vivo. E eu digo para vocês que tem uma correlação muito grande entre aquilo que a gente faz e a ideia de poder se sentir vivo enquanto está vivo. Essa é uma ideia para a gente refletir, porque para mim, eu não sei para você, e eu respeito outras opiniões diferentes, a vida profissional e a vida pessoal estão muito conectadas. A gente não consegue mais fazer aquela separação que a gente fazia antes entre, bom, eu tenho a minha vida pessoal aqui, legal, e eu tenho noutra caixinha a minha vida profissional. Se você sente como eu e como as milhares de pessoas por aí, você vai ver que essas coisas estão interconectadas, que elas estão imbricadas e que elas se tornam uma coisa só. Porque fazer o que a gente faz nos dá a sensação de plenitude, pode nos dar a sensação de plenitude que interfere na vida pessoal. E estando bem na vida pessoal, a gente está bem na vida profissional. E estando bem na vida profissional, a gente está bem na vida pessoal, porque a gente se sente realizado, a gente se sente com sentido, com significado naquilo que a gente faz. Então, para mim, essas duas coisas têm uma correlação muito grande, a gente tem que pensar nesse sentido maior de fazer da nossa profissão, de fazer da nossa carreira uma espécie assim de dínamo de boas energias para a gente se sentir pleno, para a gente se sentir vivo. E o que eu digo que é se sentir pleno, se sentir vivo, é aquela sensação de estar 100% presente naquilo que a gente faz. Você já teve essa sensação de estar completamente entregue naquilo que você ama fazer e você não se lembra do mundo em volta, a gente não se lembra das desgraças em volta, a gente não se lembra de nada naquele momento, às vezes a gente não se lembra da família, de nada, porque a gente se entregou 100% para fazer aquilo. Sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta e que a gente entende a responsabilidade daquilo e dá frio na barriga e que a gente sente medo, mas a gente tem uma energia maravilhosa de fazer aquilo, de se entregar completamente naquele momento, seja qual for a profissão, seja qual for a circunstância, e a gente naquele momento se sente pleno, aqueles minutos que são minutos especiais daquilo que a gente está fazendo, que a gente esquece as horas, a gente se esquece da fome, a gente se esquece de qualquer outra coisa que a gente esteja sentindo naquele momento, porque a gente está 100% entregue fazendo aquilo no teto das possibilidades, ou seja, batendo no teto daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente quer fazer, seja com o que a gente tem naquele momento disponível. É isso que eu digo que é estar 100% presente, sentir-se vivo fazendo aquilo. Sabe quando a gente dá aquela sensação assim de iniciar a fazer aquilo, mergulhar naquilo, entender a responsabilidade e a gente sente o sangue pulsando nas veias, a gente sente o coração batendo mais forte, que é uma mistura de angústia, de felicidade, de entrega naquele momento. É isso para mim o que significa sentir-se vivo fazendo aquilo que a gente faz. E às vezes eu abro as minhas palestras falando disso, porque eu falo sobre marcas pessoais, sobre personal branding, e muitas vezes isso possa ter uma visão mercantilista, né? Uma visão de que as pessoas querem se vender melhor com as suas marcas pessoais, e eu sempre digo para as pessoas que é sobre se reencontrar e sobre sentir-se vivo. E o que a gente vê no mercado hoje é um mundo hoje onde a gente tristemente constata, eu não sei se é a sua constatação, mas é a minha aqui sobre os fatos, e que a gente encontra no mercado que eu chamo assim de zumbis corporativos. Pode parecer meio assustador essa ideia, ou meio, talvez um olhar meio negativo para a situação, mas é o jeito que eu encaro. E eu vejo quanta gente boa, quanta gente preparada, quantas pessoas que estudaram, se prepararam
mas que sem querer se tornaram zumbis corporativos. E eu chamo de zumbi corporativo é quando a gente está meio morto, meio vivo. A gente começa a segunda-feira pensando na sexta-feira para ter uma folga. A gente pensa no início do mês, pensando no fim do mês, para ver o que vai sobrar de dinheiro no fim daquele mês, para pagar as contas. Quando a gente entrou num modo automático, no modo autômato, e muita gente entrou nesse modo automático, nesse modo autômato, que não pensa mais. Simplesmente acorda de manhã, põe o crachá no peito, vai trabalhar, paga boletos durante o dia, espera de novo a sexta-feira e reproduz isso o tempo todo e parou simplesmente distraído com a vida, com o seu sofrimento e não faz nada para sair desse círculo vicioso que eu chamo do zumbi corporativo. Isso é muito triste e pode parecer que é fruto desses nossos tempos, né, onde a gente passa distraído nas redes sociais, as pessoas passam distraídas olhando a vida dos outros para encontrar uma razão para a sua, mas isso persegue o homem há séculos e eu queria que você pensasse sobre isso. Tem um livro muito especial do filósofo estoico Sêneca, que o título do livro é Sobre a Brevidade da Vida. Eu recomendo esse livro se você quiser olhar. É um livro fininho, mas cheio, carregado de significados ali, trazidos pelo Sêneca. E ele tem uma passagem lá que me marcou muito, que ele diz o seguinte: muita gente não viveu, apenas passou pela vida. É gente que vai branquear os cabelos, né, que vai perder a robustez física e que vai envelhecer, mas que vai olhar para trás, em retrospectiva à vida, e vai ver que simplesmente não viveu, apenas cumpriu os dias, apenas passou pelos dias. O que mais me espanta nisso, para você refletir, é que esse filósofo estoico Sêneca nasceu no ano 5 depois de Cristo e morreu em 65 depois de Cristo. Então, nesse intervalo, que a gente não tem o registro, ele escreveu esse livro e ele fez essa reflexão. Olha a reflexão. Algumas pessoas não viveram, apenas passaram pela vida. O interessante, se você refletir aqui comigo, é que esse livro tem 20 séculos. Então essa história de encontrar significado naquilo que a gente faz não é uma coisa de hoje. Hoje talvez esteja aguçada pelas redes sociais, pelo compartilhamento de informações, mas é algo que o ser humano persegue há muitos séculos e é isso que a gente tem que refletir. Buscar esse encontro, né, de realização para que a gente possa olhar a vida em retrospectiva e entender legado, entender passagem pela vida. É isso que vai dar sentido e significado. E sabe qual é o maior equívoco desses nossos tempos nessa busca de sentido e significado? É a gente comprar coisas, para quem pode comprar coisas. Porque eu acredito que tem zumbi corporativo que ganha muito pouco e que sofre muito com a vida e não pensa sobre isso, mas estranhamente, paradoxalmente, tem zumbi corporativo que ganha muito dinheiro e que está no mercado e que acredita que conquistou muitas coisas materiais e que isso vai dar sentido e significado. E como a gente vive esses tempos egóicos, né, onde as pessoas fazem muita ostentação nas redes sociais, parece para os outros que aquelas pessoas que conquistaram aquilo tudo, elas encontraram sentido e significado. E não é. Muitas vezes, na maioria das vezes, não encontra sentido e significado na aquisição de bens. Porque às vezes esse buraco de significado é um buraco sem fundo. É um buraco que não é preenchido com coisas materiais. A gente pode socar coisas lá dentro, mas não vai preencher nunca esse buraco, porque esse é um buraco existencial, é um buraco bem mais profundo. É como se a gente tentasse preencher o nosso prazer comprando um sorvete maravilhoso, daquele que você adora, e você come um pote daquele sorvete e dá uma sensação muito boa de prazer naquele momento. Se você comer o segundo pote, vai ver que a sensação já não é a mesma. Com o terceiro pote, você vai ver que não tem significado mais nenhum, ele não tem sensação mais de prazer, porque não preenche, não consegue preencher nunca e volta o vazio. Você já deve ter tido a experiência de sonhar 2, 3 anos em fazer a aquisição de um bem, um carro, um grande equipamento para sua casa, ou a casa nova, e a gente batalha, consegue conquistar aquilo, e muitas vezes a gente olha depois para aquilo
e depois parece que entrou na rotina da vida e já não tem mais significado. O carro que era tão sonhado já é um carro normal. A gente entende que é um bem caro, mas já é uma coisa normal, porque jogou naquele buraco e não preencheu o buraco. Então a grande reflexão aqui é que a gente precisa se sentir vivo enquanto estamos vivos. A gente precisa sentir a sensação de significado naquilo que a gente faz. E sempre é tempo da gente encontrar esse significado. Talvez você diga que eu já não tenho mais idade para fazer isso, que já testou muitos caminhos e que já passou por muitas profissões, mas eu digo, sempre é possível a gente encontrar esse sentido e esse significado. Às vezes é resgatando uma paixão antiga que está abafada, às vezes é a gente olhar melhor para o mercado, às vezes é a gente olhar para as outras pessoas no mercado e entender aquilo que a gente não quer ser e começar a fazer um processo de autoconhecimento para encontrar aquilo que realmente eu nasci para fazer. Os orientais chamam de Ikigai, mas tem muitos outros olhares para isso, que é entender que eu posso fazer uma coisa que eu sei fazer muito bem, que eu posso unir isso com uma paixão e encontrar uma intersecção entre essas três coisas, e a terceira coisa é transformar isso no meu motor econômico, ou seja, na minha fonte de sustento, na minha fonte de renda. A intersecção entre essas três coisas, excelência no que eu já faço bem, paixão por aquilo que eu faço e transformar isso no motor econômico da sua vida. Será que você não tem nada que seja realmente excelente naquilo que você faz? Naquilo que você já é bom e que, se der foco, você alcança a plenitude daquilo? Será que isso não pode ser aquela sua paixão que está guardada lá há muitos anos? Será que isso não pode ser o motor econômico da sua vida numa nova fase, num novo ciclo? O importante aqui é que a gente pense, que a gente estresse essa ideia, porque o bacana desse processo é o reencontro consigo mesmo. É o reencontro com aquilo que a gente tem de melhor. Eu espero que tenha feito sentido e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!